Trono de Vidro, capítulo 7. Os trombeteiros anunciaram a chegada da comitiva quando ela passou pelas enormes muralhas de alabraço do Forte da Fenda. Bandeiras vermelhas com serpentes aladas douradas ondulavam ao vento sobre a capital, enquanto as ruas de pedra eram interditadas ao tráfego. Selena seguia desacorrentada, vestida e maquiada, sentada na frente de Kael. Não conseguiu evitar a expressão de nojo quando o odor da cidade lhe chegou ao nariz. Sob a camada de cheiro de temperos e cavalos havia uma base de imundície, sangue e leite estragado. O ar ainda trazia um leve odor de maresia das águas do Avery, completamente diferente do odor de sal de Endovier. O rio trazia navios de todos os oceanos de Erileia, embarcações mercantes apinhadas de produtos e escravos e barcos pesqueiros, com carne coberta de escamas e semi-apodrecida que o povo, de alguma forma, conseguia comer. De vendedores barbados a serviçais carregando chapeleiras, todos pararam conforme os portas-estandartes trotavam, orgulhosos, à frente da comitiva e Dory Haverliand acenava. Todos seguiram o príncipe herdeiro que, assim como Kael, vinha envolto em uma capa vermelha, presa ao lado esquerdo do peito por um broche com o formato do selo real. O príncipe usava uma coroa dourada sobre o cabelo cuidadosamente arrumado. Selena tinha de admitir que Dorian parecia bastante nobre. Jovens donzelas pareciam aos montes para vê-los, acenando. Dorian piscava e sorria. Selena não pôde deixar de notar os olhares penetrantes das mesmas donzelas quando a viram entre a comitiva do príncipe. Ela sabia que parecia, sentada sobre o cavalo, uma mocinha sendo levada como prêmio ao castelo. Então, Selena se limitou a sorrir para elas e piscar os olhos na direção do príncipe. O braço dela doeu de repente. — O que foi? — reclamou Selena ao capitão da guarda, que lhe dera um beliscão. — Você está ridícula — respondeu ele entre dentes, sorrindo para o povo. Ela imitou a mesma expressão e disse: — Elas são ridículas. Fique quieta e haja normalmente. O hálito do capitão era quente no pescoço de Selena. Se eu quisesse pular do cavalo e correr, poderia sumir em 1 segundo, comentou ela, enquanto acenava para um jovem rapaz que ficou boquiaberto ao receber a atenção de uma dama da corte. Claro, você sumiria com 3 flechas encravadas nas costas. Que conversa agradável! A comitiva entrou no distrito comercial, onde o povo se aglomerava entre as árvores que ladeavam a avenida. As vitrines das lojas eram quase invisíveis por trás da multidão, mas uma espécie de fome avassaladora tomou conta de Selena enquanto passavam loja por loja. Cada vitrine exibia vestidos e túnicas, erguidos, imponentes, por trás de fileiras de joias brilhantes e chapéus largos aglomerados como buquês de flores. Acima de tudo aquilo, erguia-se o castelo de vidro, tão alto que era preciso inclinar a cabeça para enxergar as torres mais altas. Por que haviam escolhido uma rota tão longa e inconveniente? Queriam realmente desfilar? Selena engoliu seco. Havia um espaço entre as construções. Velas de navios abertas, como asas de mariposas, cumprimentaram o grupo quando este virou a avenida que margeava o Avery. Navios estavam aportados no pier, um emaranhado de cordas e redes com pescadores falando uns com os outros, atarefados demais para perceberem a comitiva real. Ao ouvir o som de um chicote, a cabeça de Selena virou-se automaticamente para o lado. Um grupo de escravos cambaleava pela rampa de um navio mercante, uma mistura de homens de várias nações conquistadas, acorrentados juntos. Cada um deles com aquela expressão vazia que Selena vira tantas vezes no passado. A maioria dos escravos era prisioneiro de guerra, rebeldes que sobreviveram ao massacre dos exércitos infinitos de Adarlan. Alguns deviam ser somente pessoas flagradas ou acusadas de tentar usar mágica, mas outros eram só pessoas comuns, que estavam no lugar errado na hora errada. Agora ela percebia que havia muitos escravos acorrentados trabalhando nas docas, levantando pesos e suando, segurando o guarda-sóis e servindo água, sempre olhando para o chão ou para o céu, nunca para o que estivesse à frente. O desejo de Selena era saltar do cavalo e correr até eles ou simplesmente gritar, dizer que não era parte da corte do príncipe, que não tinha nenhuma responsabilidade por eles estarem ali, acorrentados, famintos e espancados, que tinha trabalhado e sangrado com eles, com suas famílias e seus amigos, que não era como os monstros ao redor dela, que destruíam tudo. Queria dizer a eles que fizeram alguma coisa para mudar aquilo, há 2 anos, quando libertou os escravos do Lorde Pirata. Mas não tinha sido suficiente. A cidade foi repentinamente separada, arrancada de Selena. As pessoas ainda assinavam, rindo e aclamando os passantes, jogando flores e outras coisas sem sentido em frente aos cavalos. Selena sentia-se sufocada. Mais rápido do que Selena desejava, o grande portão de ferro e vidro do castelo apareceu. Portas de treliça se abriram e uma dúzia de guardas cercava o caminho de pedras que passava pelo portal. Os soldados seguravam as lanças eretas, com escudos retangulares. Seus olhos escuros brilhavam à sombra do capacete de bronze. Cada um deles vestia uma capa vermelha. Suas armaduras, apesar de estarem bem gastas, eram muito bem feitas de cobre e couro. Além do portal,
A estrada se transformava em uma rampa ladeada por árvores douradas e prateadas. Postes de vidro se erguiam no meio da cerca viva na lateral da estrada. O som da cidade sumiu quando passaram por outro portal, este feito de vidro brilhante. Nesse momento, o castelo se ergueu à frente deles. Cale suspirou ao desmontar no pátio aberto. Mãos puxaram Selena da cela e a colocaram de pé. O vidro reluzia por todos os lados, e a mão de alguém se fechou sobre o ombro dela. Cavalariços levaram os cavalos silenciosamente. O capitão puxou Selena para o lado, segurando firme a capa da assassina enquanto o príncipe se aproximava. 600 quartos, alojamento militar e de empregados, 3 jardins, 1 parque de jogos e estábulos dos 2 lados, falou Dorian olhando para o seu lar. Quem precisaria de tanto espaço? Selena forçou um pequeno sorriso, um pouco desconcertada pelo charme repentino do príncipe. Não sei como você consegue dormir à noite com apenas uma parede de vidro para mantê-lo vivo. Ela olhou para cima, mas abaixou os olhos rapidamente. Não tinha medo de altura, mas a ideia de estar tão alto com apenas vidro para protegê-la fazia seu estômago embrulhar. Então você é como eu, Dorian riu. Que bom que arrumei quartos no castelo de pedra para você. Detestaria vê-la desconfortável. Depois de chegar à conclusão de que fazer cara feia para ele não era uma boa ideia, Selena voltou os olhos para os enormes portões. As portas eram feitas de vidro vermelho turvo e, quando abertas, pareciam a boca de um gigante. Mas era possível ver que o interior era feito de pedra. Era como se o castelo de vidro tivesse sido colocado sobre a construção original. Que ideia ridícula! Um castelo feito de vidro. Bem, avariou Dorian. Você ganhou peso e um pouco de cor. Seja bem-vinda à minha casa, Selena Sardottian. Ele acenou com a cabeça para alguns nobres passantes que fizeram mesuras. A competição começa amanhã. O capitão Ashfall mostrará o seu quarto. Selena olhou ao redor, à procura de outros competidores. Ao que parecia, ninguém mais havia chegado. O príncipe acenou para o outro grupo de cortesãos e não olhou nem para o capitão nem para a assassina quando falou novamente. Preciso me reunir com meu pai, declarou, enquanto passava os olhos pelo corpo de uma donzela particularmente bela. Ele sorriu para a moça, que escondeu o rosto atrás de um leque e continuou a caminhar. Dorian acenou para Cale. Nos vemos hoje à noite. Sem dizer mais nada, Selena subiu os degraus do castelo, a capa vermelha esvoaçando. O príncipe herdeiro manteve a palavra. Os aposentos dela ficavam em uma ala do castelo de pedra e era muito maior do que esperado. Reuniam um quarto de dormir com uma câmara de banho e um aposento para se vestir, uma saleta de jantar e uma sala de jogos e música. Cada um dos cômodos era ornamentado em ouro e carmesim. O quarto também era decorado com uma tapeçaria imensa, com sofás e cadeiras acolchoadas e almofadas. A varanda dava vista para uma fonte e um dos jardins, formando uma paisagem linda, exceto pelos guardas posicionados abaixo da varanda. Cale a deixou, e Selena nem deixou o barulho das portas externas para se trancar no quarto. Entre os murmúrios de apreciação durante a breve apresentação dos aposentos feita por Cale, ela contou as janelas, 12, as saídas, 1, e os guardas posicionados do lado de fora da porta, das janelas e sobre a varanda, 9. Cada um estava armado com uma espada, uma faca e uma besta. Apesar de estarem de prontidão quando o capitão passava, Selena sabia que uma besta não era um objeto leve de se carregar por horas seguidas. Selena se esgueirou até a janela do quarto, colocando-se contra a parede e olhou para baixo. Como suspeitava, os guardas já haviam pendurado as bestas nas costas. Gastariam segundos preciosos para pegar a arma e a carregar, segundos que ela poderia usar para roubar suas espadas, cortar suas gargantas e sumir em meio aos jardins. Selena sorriu e se colocou diretamente em frente à janela para estudar o jardim. A margem era distante. Terminava nas árvores de um parque de caça. Ela conhecia o suficiente do castelo para saber que estava no lado sul e que se atravessasse o parque, chegaria a um muro de pedra e ao rio Avery depois. Selena abriu e fechou as portas do armário, da cômoda e da penteadeira. Obviamente não havia nenhuma outra arma. Sequer um atiçador de brasas, mas ela pegou alguns grampos de cabelo feitos de ossos e um pedaço de barbante de um cesto de costura deixado no quarto. Não havia agulhas. Ajoelhou-se no chão acarpetado do quarto de vestir, no qual não havia roupas, e, mantendo-se atenta à porta, quebrou a cabeça dos grampos de cabelo e os amarrou com um barbante. Ao terminar, ela segurou o objeto e franziu a testa. Não era bem uma faca, mas amarradas daquele jeito, as pontas dos grampos de cabelo poderiam causar algum dano. Selena testou a ponta com um dedo, perfurando a pele calosa com um objeto de osso afiado. Sim, a arma poderia ferir seriamente se fosse encravada no pescoço de um guarda, e daria a ela tempo suficiente para roubar a arma da vítima. Selena voltou para o quarto, bocejando, e escondeu a arma em uma das dobras do dossel sobre a cama. Depois, observou o quarto mais uma vez. Havia algo estranho nas dimensões do aposento, algo a ver com a altura das paredes, mas não conseguia ter certeza.
Apesar disso, o dossel oferecia muitas opções de esconderijo. O que mais ela podia pegar sem que ninguém percebesse? Keia provavelmente havia mandado revistarem o quarto antes da chegada deles. Selena auscultou a porta para identificar sinais de movimento. Quando teve certeza de que não havia ninguém, abriu a porta e foi para a sala de jogos. Olhou os tacos de sinuca alinhados na parede e as bolas coloridas organizadas na mesa de feltro. Deu um sorriso. Keia não era tão esperto quanto se achava. Por fim, ela acabou deixando o equipamento de sinuca no lugar, pois levantaria suspeita se desaparecesse. Mas seria fácil pegar um taco se precisasse fugir ou usar as bolas maciças para desacordar um dos guardas. Exausta, Selena voltou ao quarto e finalmente se jogou na cama enorme. O colchão era tão macio que afundou alguns centímetros, e era tão largo que 3 pessoas poderiam dormir sem notar a presença uma das outras. Selena se encolheu em um canto e seus olhos ficaram cada vez mais pesados. Dormiu por 1 hora, até um serviçal anunciar a chegada de um alfaiate que costuraria a vestimenta de corte apropriado para ela. Passou-se mais 1 hora entre medidas e alfinetes, com vários tecidos de cores diversas. Selena odiou quase todos. Alguns até chamaram sua atenção, mas quando tentava recomendar um estilo que a agradava, o alfaiate apenas acenava com a mão e fechava o rosto. Pensou seriamente em enfiar um dos alfinetes perolados no olho do homem. Depois se banhou, sentindo-se quase tão suja quanto se sentia em Dovier, e agradeceu às serviçais gentis que a ajudaram. A maioria dos ferimentos já estava com casca ou tão fina quanto uma linha branca, embora as costas delas comportassem a maior parte dos danos. Após quase 2 horas de embelezamentos, incluindo corte de cabelo, manicure e raspagem dos calos das mãos e dos pés, Selena se olhou no espelho do quarto e sorriu. Somente na capital os serviçais poderiam realizar um trabalho tão bom. Ela estava incrível, totalmente espetacular. Usava um vestido com saias e mangas compridas brancas com detalhe em roxo orquídea. O corpete índigo era bordado por uma linha dourada e a capa cor de gelo pendia de seu ombro. O cabelo estava elevado e amarrado com uma fita cor fúcsia e pendia em ondas soltas. Mas o sorriso sumiu quando se lembrou exatamente por que estava lá. A campeã do rei. Ela parecia mais o cachorrinho do rei. Lindíssima, disse uma voz feminina e mais velha. Selena se virou, os quilos de tecido virando junto com ela. O corpete, aquela coisa estúpida dos infernos, apertava-lhe tanto as costelas que o ar mal conseguia entrar. Era por isso que ela preferia calças e túnicas. Era uma mulher grande, mas bem contida dentro de um vestido azul cobalto e pêssego que a marcava como uma serva da casa real. O rosto, apesar de pouco enrugado, parecia corado e saudável. A mulher se curvou. Felipe Spindlehead, apresentou-se. Sua serva pessoal. Você deve ser... Selena Sardotin, respondeu, sem rodeios. Os olhos de Filipa se regalaram. Guarde essa informação para você, senhorita, sussurrou a mulher. Só eu sei disso. E os guardas, imagino. E o que as pessoas pensam sobre todos os meus sentinelas? Filipa se aproximou, ignorando a careta de Selena enquanto ela ajustava as dobras do vestido da assassina, afofando-o nos lugares certos. Ora, os outros campeões também têm guardas nas portas dos quartos. Ou então as pessoas acham que você é mais uma das acompanhantes do príncipe. Mais uma? Filipa sorriu, mas continuou olhando para o vestido. Sua Alteza tem um coração muito grande. Selena não estava nem um pouco surpresa. Principalmente para mulheres? Não cabe a mim falar sobre Sua Alteza. E você deveria controlar a língua também. Eu faço o que eu quero. Selena observou o rosto enrugado da serviçal. Por que mandar uma mulher como aquela para lhe servir? Selena poderia dominá-la em 1 segundo. Então vai acabar voltando para aquelas minas, querida. Filipa colocou uma das mãos no quadril. Ora, não faça careta. Seu rosto fica arruinado quando está assim. A mulher tentou beliscar o rosto de Selena, que se afastou. Você está louca? Eu sou uma assassina, não uma boba da corte. Filipa deu uma risada. Mas ainda é uma mulher, e quando estiver sobre os meus cuidados vai agir como uma ou ir de que me ajude. Selena piscou e falou lentamente. Você é terrivelmente atrevida, e espero que não haja desse jeito com as damas da corte. Ora, com certeza há um motivo porque eu fui encarregada de cuidar de você. Você sabe exatamente o que eu faço para viver, não sabe? Não quero lhe desrespeitar, querida, mas esse vestido vale muito mais do que o prazer de ver minha cabeça rolando no chão. Os lábios de Selena se contorceram enquanto ela deixava a sala. E não faça careta, falou Filipa, sobre o ombro. Deixe seu nariz amassado. Selena ficou boquiaberta enquanto a mulher deixava o quarto. O príncipe herdeiro de Adarlan olhou para o pai sem piscar, esperando que falasse. Sentado no trono de vidro, o rei de Adarlan o olhava de volta. Às vezes, Dorian se esquecia de quão pouco se parecia com o pai. Seu irmão mais novo, Hollin, por sua vez, puxara o pai, com os ombros largos e o rosto redondo de olhos acentuados. Mas Dorian era alto,
forte e elegante e não se parecia nada com o rei. E ainda havia o fato de os olhos de Dorian serem azuis como safiras, diferentes inclusive dos da mãe. Ninguém sabia de onde eles vinham. Ela chegou? Perguntou o pai. Sua voz era dura, forjada pelo choque de escudos e gritos de flechas. No que dizia respeito às boas-vindas, aquela era a mais calorosa possível. Ela não deve causar problemas enquanto estiver aqui, respondeu Dorian, o mais calmamente possível. Levar Sardottin fora uma aposta. Uma jogada contra a tolerância do pai. Ele estava prestes a ver se havia valido a pena. Você pensa exatamente como os tolos que ela assassinou. Dorian se enrijeceu enquanto o pai prosseguiu. Ela não deve lealdade a ninguém, além de si mesma, e não pensará 2 vezes antes de enfiar uma faca no seu coração. É exatamente por isso que ela é capaz de vencer a sua competição. O rei não disse nada, e Dorian prosseguiu com o coração acelerado. Se pensar bem, a competição toda pode ser desnecessária. Você diz isso porque tem medo de perder dinheiro. Mal sabia o pai que Dorian havia saído em busca de um campeão não pelo dinheiro, mas para ficar longe dele o máximo possível. Dorian controlou os nervos, lembrando-se das palavras que ensaiara durante a viagem, desde Endovier. Garanto que ela conseguirá cumprir a missão. Não precisamos treiná-la. Eu já disse, essa competição é uma tolice. Se você não controlar o tom de voz, vou mandá-la usar você para praticar. E depois fará o quê? Entregará o trono a Hollin? Não duvide de mim, Dorian, comandou o rei seriamente. Você pode achar que essa garota pode vencer, mas se esquece de que o Duque Pennington está patrocinando Caim. Teria sido uma escolha melhor um campeão como ele, forjada pelo sangue e pelo aço do campo de batalha, um campeão de verdade. Dorian colocou as mãos no bolso. Você não acha o título um tanto ridículo, considerando que nossos campeões não são nada além de criminosos? O pai de Dorian se levantou do trono e apontou o mapa pintado na parede oposta da Câmara do Conselho. Sou o conquistador deste continente, e em breve serei o governante de toda Erileia. Você não me questionará. Dorian se deu conta de que estava prestes a cruzar a fronteira entre impertinência e rebeldia. Uma fronteira que ele havia mantido com muito cuidado. Então pedi desculpas. Estamos em guerra com Wedlin, prosseguiu o pai. Eu tenho inimigos por toda parte. Quem seria melhor para fazer o trabalho do que alguém grato por receber não só uma segunda chance, mas também a riqueza e o poder do meu nome? O rei sorriu quando Dorian não apresentou respostas. O príncipe tentou não demonstrar nada enquanto o pai o estudava. Pennington me disse que seu comportamento foi muito bom durante a viagem. Com Pennington como cão de guarda não poderia ser diferente. Não quero mais plebeias batendo nos portões e chorando porque você partiu seus corações. O rosto de Dorian corou, mas ele não parou de encarar o pai. Trabalhei muito para estabelecer meu império. Não permitirei que você o complique com filhos bastardos. Case-se com uma mulher decente. Depois que me der 1 ou 2 netos, pode fazer o que quiser. Quando você for rei, entenderá as consequências. Quando eu for rei, não declararei controle sobre Terrassen usando reivindicações frágeis de herança. Kael avisara Dorian para que tomasse cuidado com o modo como falasse com o pai. Mas quando o rei falava assim, com ele, como se fosse um idiota mimado... Mesmo se você oferecer um governo próprio a eles, os rebeldes colocarão a sua cabeça em uma lança, na frente dos portões de Orinte. E se eu tiver sorte, ela vai estar ao lado de todos os meus herdeiros bastardos. O rei deu um sorriso venenoso. Você é muito eloquente, meu filho. Os dois se olharam em silêncio antes que Dorian voltasse a falar. Talvez você devesse considerar a nossa dificuldade em ultrapassar a defesa naval de Wedlin como um sinal de que deveria parar de brincar de ser Deus. Brincar? O rei sorriu, com um brilho amarelo refletindo o fogo da lareira. Não estou brincando. Isso não é um jogo. Dorian deu de ombros. Ela pode ser bela, mas ainda é uma bruxa. Mantenha a distância, entendeu? De quem? Da assassina? Ela é perigosa, garoto. Mesmo que a esteja patrocinando. Só quero uma coisa. Não pense que vai deixar de usar você para consegui-la. Se a cortejar, as consequências não serão agradáveis. Nem da parte dela, nem da minha. E se eu decidir me associar a ela? O que fará comigo, pai? Vai me jogar para as minas também? O pai atacou Dorian antes que ele pudesse se preparar. A palma da mão do rei atingiu o rosto do filho, e o príncipe se desequilibrou. Mas logo recuperou o semblante calmo. O rosto latejava, ardendo tanto que Dorian precisou se controlar para que os olhos não se enchessem de água. Filho ou não, rosnou o rei, eu ainda sou rei. Você me obedecerá, Dorian Haviliard, ou sofrerá as consequências. Não vou aturar mais os seus questionamentos. Sabendo que só pioraria a situação se permanecesse ali, o príncipe herdeiro de Adarlan se curvou e deixou o pai, com os olhos brilhando de raiva quase incontida.